Oi, bem. Essa é a Carol Costa. Ô, meu amor, Como é que vai? Como tem bem? passado? Tudo bem, meu amor? Não pergunta o que ela te disse, viu? Olha, Viu como tem passado, ela te conta a história inteirinha. Você tem tempo, né? Você tem tempo pra Ela não explicar, pergunta né? se você tem tempo. Ela já vai falando, né, É tia? verdade. Que graça, ela vai maquiar as plantas hoje? Não, hoje eu vou falar sobre os objetos que a gente pode dar uma outra função. Ai, que usando a Ó, jardinagem. todas essas coisas estranhas aqui tem usos na jardinagem. Até o pincel que você falou. Vai, então vou sentar lá pra prestar atenção. Tá Dá bom. licença, Vai bem. lá, tia. Então hoje vamos aprender, gente, como aproveitar coisas que a gente tem em casa, que a gente acha que não tem o porquê transformar uma peça de jardinagem. Olha isso que lindo. É seu, tá? Ah, que lindo! Um arranjo de suculenta. Eu amo suculenta, você sabia disso? É mesmo? Então eu sou acertei. louca por suculenta. É jardinagem telepática, eu digo. Ah, eu não duvido nada. Olha que lindo, gente. E olha, é um vasinho de ferro que você tem em casa, uma caixinha, Sim. tudo se transforma, né, Não é? Carol? Ó, então eu já vou começar pelo pincel. Tá bom. Por onde eu Quando usaria você isso? tem plantas assim peludinhas, Ah, violetinhas, por exemplo, essa tradescântia, você para tirar a sujeira delas ou na montagem, verdade. a gente usa um pincel, né? Eu uso muito pincel também, pincel de maquiagem, né? um pincel Melhor que a gente de tem todos. antigo que a gente pode aproveitar. Pois né? é, às vezes ele já tá meio feião, né? Já tá meio detonado, as cerdas estão meio bagunçadas, então é muito prático para tirar a sujeira de planta. E olha, e a gente tem que fazer isso, ainda mais vivendo numa cidade poluída como São Paulo. Menina, a gente faz isso toda semana e a bichinha fica toda entupida de pó. Quando limpa, não dá a sensação de que ela tá assim, ai, né? Agora Mas ela acho que respira. tem essa sensação, não tem? Eu fico com a sensação. Isso daqui, você sabe o que é? É uma pinça, É um um pegadorzinho. de petiscos. É, você usa pra quê? Eu uso pra Cê é manipular. carioca? Não. Eu sou bem caipira. Bem caipira. Eu uso pra manipular plantas que têm espinho ou plantas muito Tipo delicadas. cacto. Vários cactos têm espinhos. Ah, que e às vezes, pra legal. posicionar uma planta mais delicada no arranjo, é mais fácil fazer isso com uma pinça. Isso é legal. E essa de madeira, essa de bambu, né? Aham. Essa pinça de bambu é uma pinça que não tem aquele biquinho que as pinças normalmente têm, né? A que a gente usa Então pra ela não sobrancelha. machuca a planta, Não né? aperta, não faz aquele furinho, É, né? que Ela é mais legal. delicada. Isso. Só um palitinho. Palitinho de churrasco ou palitinho de comida japonesa. Sim. Super útil para sua orquídea que resolveu dar flor lá longe, né? Então você vem e espeta. Ah, isso é muito legal, né? Tutor. Isso, ó, prisilinha de Piranhinha? cabelo. É, piranha de cabelo de criança, isso aqui. Isso aqui É. prende cabelo de adulto. É porque você faz assim, ó. Eu fazia antigamente, você pega um pedacinho, dá uma torcidinha e põe a piranha. Você põe várias, assim, ó. Então, você pode pôr várias também na E planta. não machuca a plantinha, Não, porque ela é olha abertinha. que, olha que soltinho que fica, tá Mas vendo? é muito melhor se a gente colocasse um fechinho desse, por exemplo. Dá pra pôr também. Às vezes é mais fácil ficar soltinho assim, com a Eu gostei mais piranha. dessa ideia. É, ou se a planta tem um tronquinho meio grande, Ah, tá. aí a gente esse põe o aqui fechinho. é o fecho de pacotinho de pão de forma, né? E a- o clássico. E essa hastezinha aqui que tem a flor precisa de um suporte, senão ela pode quebrar pelo peso das flores, não pode? Se o vaso tiver com uma drenagem muito leve, com argila, por exemplo, Sei, e não com sei. pedra, isso pode acontecer. Mas aqui tem bastante pedra. Aí já segura, né? Já, aí não tomba. Mas se acontecer, isso daqui a gente usa pra fazer o mesmo efeito. Então eu vou tirar a Tá. piranhinha e colocar o araminho. É, jardineiro que é jardineiro nunca joga araminho de pacote não de joga pão de nada forma, fora. né? É. Você sabe uma coisa que eu fiz? Eu replantei uma e comprei outras tantas orquídeas, porque na minha área de serviço eu tenho elas na parede, assim, nos vasos, meio vaso de fibra de coco. E quando você compra e vai plantar, até ela enraizar, é legal dar uma seguradinha, né? Sabe o que eu fiz? Eu passo linha de bordado, sabe aquela de Boa, meada? boa. Porque até a linha apodrece rápido. Quando ela apodrecer e cair, ela já enraizou. Muito bem, É mas boa. você pode, se você quiser colocar as suas orquídeas na árvore. Ah, eu fazia isso no sítio, com meia de nylon, né? Pois é, essa daqui é uma meia que está inteira ainda. Não precisa ser necessariamente esta meia furadinha. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma, você pode vir com uma tesoura e fazer uns furos maiores nela para a raiz conseguir passar. Mais ou menos como ela tá fazendo aqui, Aqui, tá ó. vendo, ó? Pelo vaso ela tá passando, né? Dá pra ver. Então, a gente coloca a meia ao contrário Tá. do fio de bordado. A meia de nylon não se deteriora tão depressa. Leva 50, 100 anos pra se deteriorar. É um Mas, por pouquinho, né? É só, pouquinho, coisa só umas semanas, Só, né? é. Mas, por outro lado, dá pra reaproveitar a mesma meia. Então, E a planta vai grudando aqui e se fixa melhor na árvore Exato, também, né? exato. Então você vai tirar a planta do vaso em que Tá. ela veio. Isso serve não só para as orquídeas, serve para samambaias,
serve pra verdade. renda portuguesa. Bromélias. Bromélias, chifre de veado, Agora, a bromélia a gente tem que só tomar cuidado pra não deixar ela virada pra frente, né? pra não tombar o copinho dela. É. Eu nem sei o que vem fazer nesse programa, gente. Ela sabe tudo de planta, Não, sei não, eu só sei dessas que eu tenho no sítio. Sabe tudo! Porque às vezes a gente fala, puxa, eu compro, vou replantar e dá tudo errado. É uma coisa besta que a gente faz errado. Pois é, mas Não eu é? falo que se a planta tá te dando trabalho, provavelmente ela tá na condição de luz errada. É você que tá errado, não é a planta, né? Não fala assim com os jardineirinhos que Não, estão não, começando. não, você não, você é gente que é leiga. E que acha que, plantinha é fácil, deixa no sol o tempo inteiro e tudo bem. É, se ela tá reclamando é porque ou tem mais sol do que precisa ou menos, né? E aí é mais fácil você trocar a espécie. Verdade. Então aí você pode colocar numa meia só, olha como ela é grande, tá Então, dá pra vendo? pôr muita planta, Muitas, dá pra amarrar, usar o próprio negócio pra amarrar. Legal. Ou então usar só um pedacinho pra colocar a planta aqui dentro do pedacinho. Do mesmo jeito. Tem mais truques. Volta aí, você me diz, quero saber o que você vai fazer com essas rolhas. Volto rapidinho. Beijo, até, João. Gente boa, a gente quer ter perto da gente, né, Não é? Carol? Sabonete de rosas, gostei disso. Ela faz uns sabonetes numa forminha de rosas, de silicone. Então são como mini rosas perfeitinhas. Adoro coisa de planta. Eu também adoro. Né? Muito lindo, muito lindo. O que a gente pode fazer com a rolha, Carol? Isso aí eu falo que assim, você bebeu um pouquinho mais. Coisa pouca. É, mas exagerou um pouquinho, guarda as rolhas pra colocar no fundo do vaso. Se você beber um pouquinho Você demais. faz no fundo do vaso? Faz e você usa como camada de drenagem. Que Então, legal. olha outro reaproveitamento esperto. Latas. Latinha, né? Vamos lá, então em vez de colocar a argila expandida que tem que comprar, não é gente vai mesmo? colocar as rolhas. Rolha. E aí já vem com a terra. E aí, em 2 palitos, já tá pronto, Já tá tudo o prontinho. vaso. Então, a ideia é a gente não ficar desperdiçando absolutamente nada, né? Não tem Eu porquê. falo que na jardinagem tudo se aproveita, tudo vira vaso, com um novo olhar, xicrinha quebrada, potinho, bule. Olha, uma xícara, um bule, como você disse, qualquer coisa que tá dando sopa em casa, Olha aí. transforma. Olha que linda. Latinha e é só manter úmida. Que folhagem mais linda, né? Isso aqui é uma mini calateia. Não é É um bebê. maravilhosa? Não é demais? Olha aqui, eu trouxe pra você vários Que bebês, ó. linda, gente. Ó. Porque olha a delicadeza. Eu sou doida pela natureza. Olha o tamanhico dessa coisa. Repara que a folha Ó, atrás é vermelha. é rosa, vermelha, roxa, branca, verde claro, verde escuro. É Não muito parece luxo. que foi feito por um artista assim, que pintou e foi, né? Foi, né? Foi Aquele essa lá, parte né? lá de cima. Tem uma Tem mais pergunta aqui coisa. pra Carol, vamos ver de quem que é? Da Márcia. Tenho muitas plantas dentro e fora de casa. Tenho dúvida em relação à rega. A quantidade de água é a mesma para plantas que ficam em ambientes internos e externos? Essa quantidade muda nos dias mais quentes? Boa pergunta da Márcia, né? Então, não é a mesma quantidade Não, né? para ambiente interno ou externo. Dentro de casa, normalmente venta menos, a gente fica com as janelas mais tempo fechada. No ambiente externo, o vento compete com a umidade do vaso, então ele está sempre roubando. Se está ventando constantemente aqui, a planta é obrigada a chupar mais água da terra. Precisa regar mais, né? A gente vai ter que regar mais. Tá. O vaso de plástico mantém a umidade um pouquinho mais de tempo do que o vaso de barro. Mas se for, por exemplo, as suculentas, a gente tem que tomar cuidado que regou demais, não drenou direito, ela morre, né? Exato, mas é essa relação que você bem Não é? disse, regar e drenar. É. Então a suculenta pode ficar no tempo, desde que você faça uma terra bem misturada com areia. Porque aí, se chover demais, a areia não deixa acumular água no vaso. Porque se a gente faz só com terra, acaba virando Empoça, lama, né? Vira uma lama e empoça tudo. Tá. Outra dica importante, então, se o vaso é de barro, vai precisar de mais água do que o de plástico, né? Uhum. Se tá dentro de casa, precisa de menos do que se tá fora. E se os vasos estão longe. Se eu tenho Aquilo que você falou, né, outro dia. vasos muito longe um dos outros roubam mais água do que se você agrupá-los. Vasos próximos uns dos outros, cria-se uma massa de vapor Tipo que uma ajuda. florestinha. É, pois é, justamente essa acontece na ideia. floresta, no é justamente bosque, isso. Ó, meu pincel né? multiuso aqui, ó. Já dá pra limpar Já tudo. dá pra limpar a mesa que É eu o que sujeira. falta na nossa cidade. Exato, áreas verdes, maiores. Não é? Áreas maiores. Olha, é incrível. Aqui na Avenida Paulista tem o Trianon. O dia que você puder, dá uma passadinha aqui e perceba isso, porque às vezes passa tão correndo que também não vê nada, né? Você anda do outro lado da calçada, pro lado do MASP, um calor lascado. Sol vão livre, né? É, só concreto. Aí você passa pro lado do Trianon, gente, é uma umidade tão gostosa que vem de dentro do parque. Mediram isso uma vez, que dá uma diferença de mais de 5 graus, E é verdade. comparando sombra com sombra.
a sombra de um Quer dizer, prédio. no mesmo lugar, É, né? a sombra de um prédio com a sombra de uma árvore. Embaixo de uma árvore vai ser mais fresco, mais úmido e é mais agradável a temperatura. Sem falar que a gente fica preocupado que não chove. Quando chove em São Paulo, a gente fica preocupado que inunda. Se a gente tivesse uma drenagem direito de asfalto, Muito de bem, plantas, mais áreas ia verdes. Ia toda a água embora. Lógico, e você ia ter uma cidade mais fresca também, porque Sem elas falta bombeiam. d'água, né? Exato. Porque você deixa o lençol freático ali com a quantidade certa de água. Eu falo, sabe tudo. Carimbo de jardineira, você já Não, tem na pós em verdade, jardinagem. Eu sou carimbo de quem gosta de natureza. E aí a gente vê o quanto que se destrói algo que era pra ser tão maravilhoso como uma Pois cidade é, como né? São Paulo, né? Pois é. Bom, mas tem mais dicas. Vamos para mais uma dúvida? Deixa eu dar Vamos. dica, ó. Vamos ver qual é. Da Vera. Meu quintal pega muito sol no período mais quente do dia. Que tipo de planta é mais indicado? Devo regar sempre ou é melhor esperar os dias de chuva? Não, é bom manter úmido, porque tem época que demora muito para É. chover, né? Plantas mais indicadas para lugar onde bate bastante sol, suculentas, por exemplo. Tá. Né? Toda planta que é gordinha é capaz de sobreviver mais tempo no sol. Essa que você está tocando, por exemplo, ela tem uma sacada para durar mais tempo sem perder água, que é Olha o lá. pelo. Ela A é toda grama, por peludinha. exemplo. É verdade. A grama torra o dia inteiro no sol, não torra? Torra. E tem pelo. Aonde É. a gente sua mais? Aqui ou aqui que tem pelo? É verdade, sempre no lugar. Onde tem pelo, a gente retém mais umidade. Então, toda planta mais peludinha, normalmente é uma planta de sol forte. Que resiste a um sol forte. Então, é bom porque, assim, eu gosto que a pessoa nem precisa aprender latim. Não precisa decorar o nome da planta. É, É só olha olhar. se Exato, aprender a olhar. Planta invernizada. Essa daqui, ó. Você vê? Aham. Além dela ser gordinha, ela tem um verniz. Você vê que ela até brilha, tá vendo? verdade. O verniz ajuda a manter a umidade dentro da planta mais tempo. E ela só vai fazer isso em lugares de sol forte. Planta fininha, em compensação. Requer, não tem como guardar mais água, né? Uhum. Folha larga, planta fina de folha larga, bananeira. É de lugar sombreado. Dá pra perceber claramente a diferença entre os dois grupos, né? Gordinha, viçosa, muito invernizada e fininha, frágil, folha bem grande. Quanto mais gordinha e peludinha, mais sol você pode deixar. Exato. Aí E quanto fica mais fácil. folha fina, mais verde Mais escura, sombrinha, né? mais sombrinha. Agora, ela perguntou se deve regar sempre. Como regar? Quer dizer, cada planta então tem sua necessidade seguindo esse princípio. Se é mais fininha, eu tenho que deixar mais umidade para a planta, porque ela não guarda nela mesma, tenho que regar mais. Sim. Todo dia? Então, eu tenho uma regra mais fácil de decorar. Ah. Chama dedômetro. Você vai Enfia o usar dedo na terra. Exato, vai usar a ponta do dedo. Essa orquídea aqui, por exemplo, ó. Eu venho aqui, ponho o dedo. Tá úmido ou tá seco? Ah, tá umidazinha. Bem Dá pouquinho, muito, mas né? pouquinho. Daria pra molhar, né? Dá, então dá pra aqui, molhar. o dedo nem sai sujo. Essa plantinha aqui que eu acabei de mexer, ó. Essa tá bem eu molhadinha. toco. Olha lá, gruta, tá bem molhado. Toda planta, que a hora que eu toco, você viu que é superficial. Eu É, toco, sai gruda. sujo, É. eu já sei que ela tá bem molhada. Então Não preciso. essas não preciso molhar. Agora, a Essa orquídea já poderia. já poderia, molhar. porque você vê que eu passei a mão no dedo não sujou, né? O que você vai fazer com canela? Canela É em receita? pó. Ó, meia dúzia de canela em pó, né? Não. Um gergelim. Gergelim e canela em pó. Você tem algum palpite? Nenhum. Isso aqui mata formigas cortadeiras. Gergelim? Formiga que anda com aquela folhinha nas costas, assim. Ai, Que mata. deixa a folha das nossas plantas toda mordida. E destrói uma árvorezinha em pouco tempo. né? Poucos dias. Então, gergelim, se você colocar perto do formigueiro ou espalhar perto da planta que está sendo atacada, a própria formiga leva o grãozinho para dentro do formigueiro. Lá ele mofa o formigueiro inteiro, morre todo mundo. Assassinato de formigas. Com Agora, gergelim. Não é veneno. não é. Bom, Isso é é para ótimo. elas, é. É, mas pro resto dos animais não. né? Agora, se a formiga é miudinha, não é cortadeira. Tipo aquelas de... Açúcar. De açúcar? Aquelas fantasmas que são transparentinhas. Aquelas minúsculas de fiação. É, Né? de fiação. Você não sabe por que não tá funcionando a TV a cabo, você não sabe É por que a não tá danada. funcionando. É ela, né? Ó, Que é talco. isso? Talco? Talco. Qualquer tipo de talco. Além dele E não mata evitar... a planta? Não, ele aduba a planta. Todo talco é? de farmácia, que a gente tirou o rótulo, mas todo talco tem ácido bórico. Ácido bórico é a forma como as plantas absorvem boro, que é um nutriente. Que interessante. Então joga o talco na planta. E rega onde um tá pouquinho. infestado ali de formiga e pronto. Isso é muito bom para isso mata formiga, isso mata lesma, caracol e mata barata. Todos os Talco insetos mata rasteiros. barata? Ácido bórax.
Antigamente o pessoal usava bórax pra matar Que é tão barata. difícil a gente achar hoje em dia, Então, e o talco é mais fácil. e vai ficar cheirosinho. E no verão começam aquelas danadinhas, aquelas baratas saindo do bueiro, então, ó, talco nelas. Talco, né? Só não exagerar na quantidade de talco pra não sobrecarregar a planta com boro. Tá. Mais 2, tá? Dá. O que é? Isso aqui, sente o cheiro. Vamos ver se você descobre ver. a essência do que é. Ela parece um limão. É um cítrico. É um cítrico, é tangerina isso. Ah, tangerina. Essência de tangerina é muito boa contra cupins e brocas. Então, fez Isso como? furinho na madeira. Sabe quando a madeira aparece com aqueles furinhos? Você começa a ver um pozinho assim Exato. embaixo. Pinga no lugar do furinho, procura que você vai achar o furinho. Pinga isso, que eles morrem lá dentro. Então, Óleo essencial de intoxica. tangerina? Óleo essencial, aqui eles chamam de bergamota. Óleo essencial de legal. bergamota. Não serve o de laranja. Tá, tem tem que que ser ser de bergamota. tangerina ou bergamota. E aqui? Própolis. Mata o quê? Não é pra matar. Não, eu só pus assassinato aqui em cima da mesa, não. O própolis é pra caso... Acontece, né? Às vezes acontece um desastre, machuquei, De machucar a planta plantinha. quebrou. Ou então, vou mexer com a suculenta, sem querer quebra uma folhinha. Tadinha, é. Né? É por Não, fins não, educativos, tá, não, gente? Uma tadinha foi porque quebrou. Vamos curar ela, né? Então, o que você faz? Antes, você sabe que suculenta, uma mísera folhinha Você brota, faz vira uma assim. muda, né? É. Então, se eu puser ela aberta assim, acabou de machucar, ela não vai enraizar direito e ainda pode entrar fungo e bactéria pelo corte. Então, eu pingo um pouquinho de própolis para secar e para servir como fungicida e bactericida, que o própolis tem essa ação. E já venho aqui onde quebrou e ponho também para não contaminar o resto, Exato, e aí você arranja um buraquinho de terra e enfia que ela enraiza. Tem uma coisa legal que eu gosto de ensinar a fazer com própolis, que é uma pasta cicatrizante. Então, ó, Você isso faz com aqui... que, vaselina? Vaselina em pasta, tá? Vaselina que a gente compra na farmácia, isso. Que Então, legal. eu vou pegar a vaselina Tá. em pasta, vou pingar um pouco, mais ou menos, De própolis. de própolis. Eu faço Qual só que na é? parte de cima. Tá, mas própolis em álcool, qualquer um? É o extrato de própolis Extrato, esse. tá. Que esses dois você encontra em farmácia. Tá. E aí eu vou pegar um pouquinho de canela em pó. A canela em pó é um estimulante. Estimula as orquídeas a dar flor. As orquídeas desse tipo Com brotam canela? só de colocar um pouquinho em cima e Você compra aquele regar. adubo caro? Não, ela estimula a floração, né? Mas A aquele não adubo pra floração, porque tem o adubo pra De enraizamento. folha, de raiz, É. de flor, de tudo. Então imagina que você coloca um pouquinho de canela em cima, rega, uma vez a cada 3, 4 meses. Não precisa fazer isso com muita frequência. E aí, quando você começa a fazer isso, eu vou pegar a ponta do pincel, lembrei que eu tenho um palitinho. Aí, quando você começa a fazer isso com alguma frequência, a sua orquídea Phalaenopsis volta a florir. É uma dica ótima, né? Fazer isso. Então, ó, o que eu faço? Eu faço tipo um brigadeiro, tá vendo? Tá, ó, uma pastinha. É. Fica marrom. Eu só vou usando a parte de cima. Quando acaba, eu ponho Vou mais. pondo mais. Você viu que é meio a olho. Não tem Não é muito. receita, né? É. Nem tem porquê. Então, eu ponho assim, um pouco de própolis, um Até pouco formar de uma canela pastinha. para formar essa pastinha. Vou fazer poda de um arbusto. Vou fazer poda de uma árvore. Vou podar, vou tirar a muda de orquídea, vou fazer um corte grande nela. Eu passo essa pastinha cicatrizante no lugar do... Vou pôr no meu ikebana quando eu corto ele. Corta pra as voltar raízes, o preto, exato, tal, passa a pastinha. formar. O que acontece? Essa pastinha tem a ação fungicida e cicatrizante da canela, a ação fungicida e cicatrizante do própolis e a vaselina que não deixa a água levar Gente, embora. Que perfeito! Olha, dá vontade de a gente clonar a Carol Costa, né? Então fazer o seguinte, acesse o site para você ter outras dicas. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, bem que a gente queria deixar o programa todo, né? Manda suas dúvidas, Carol volta e a gente esclarece para você. O site www.minhasplantas.com.br minhasplantas.com.br. Amei, viu? Olha, Eba! vou sair e anotar tudo para não esquecer. Vou deixar aqui Dicas perfeito, fantásticas. não vou levar. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Gente,